noite! Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar de dinheiro, uma coisa importante na vida de todo mundo, né? Que traz boas possibilidades na vida de todo mundo. É possível ganhar um pouquinho mais, mesmo sendo babá, que muitas reclamam que tem salários não muito atrativos e que não conseguem atingir os objetivos financeiros como babá, mas é possível ter algum ganho maior, ter um rendimento melhor sendo babá? Ou realmente tem que partir para outra área, tem que ir para outro ramo e deixa para lá, vamos mexer com outra coisa? Acho que não, eu consegui levantar várias formas que a babá tem para faturar um pouquinho mais mensalmente e complementar a sua renda que ela já tem mensal, ou ela pode simplesmente viver dessa forma de fazer bicos, fazer coisas esporádicas. Aí depende da realidade de cada uma, depende do que gosta de fazer também. Mas é sobre isso que a gente vai falar. Sobre como ganhar mais, como faturar mais ao final do mês sendo babá. Não tô falando para fazer um bico fora, para, por exemplo, fazer marmitinha para vender fora, fazer doce. Não é isso. É trabalhando como babá mesmo, na própria área. Então, esse vai ser o nosso assunto de hoje. Nosso objetivo de hoje vai ser falar sobre isso. Como ganhar mais, como ganhar um pouquinho mais de dinheiro sendo babá, no ramo de babá. Não é fazendo um bico fora, em outra área. Não, é sendo babá. Então, eu vou começar então por esse exemplo aqui da Gil, que é uma babá fixa. Trabalha fixo numa residência. Como que uma babá que trabalha assim pode ganhar um pouquinho a mais além daquilo que ela já ganha no mês, né? Vamos supor, ganha lá, vou chutar, 1.800 ou 1.500, vamos chutar 1.500. Ganha 1.500 no mês. E como que eu posso incrementar isso, já que eu trabalho de segunda a sexta? Bom, a primeira dica que eu quero separar, que dizer para vocês, é que essas que trabalham fixo de segunda a sexta podem trabalhar aos finais de semana, por exemplo, fazendo extras no final de semana, ou para a própria família, onde vocês trabalham fixo. Às vezes a família chama para alguma diária, para acompanhar em alguma festa, acompanhar em algum evento, ou para outras famílias também. Não existe uma exclusividade da babá com uma determinada família. Você pode trabalhar de segunda a sexta com uma família e aos finais de semana você fazer diária só à tarde, ou só de manhã, ou de manhã e à tarde com uma outra família. É uma forma de acrescentar para você. E aos finais de semana você vai poder cobrar. Não vai seguir o que você já ganha mensalmente na família que você trabalha fixo. Você vai cobrar a diária. Cobrar o transporte, geralmente é cobrado o transporte à parte da diária, né? Ou então o valor já incluindo o vale transporte, que dá na mesma. O transporte, seja lá o ônibus ou a condução, o Uber, por exemplo, o táxi, né? Então isso aí é o que a gente chama de babá folguista, ou babá ou babysitter também, né? Que vai fazer esses serviços assim esporádicos, avulsos, não é uma babá fixa. Isso pode, vamos pensar assim numa babá que ganha, igual o exemplo que eu dei, 1.500 no mês. Vamos supor que aos finais de semana ela faça, não precisa ser nem no sábado e no domingo, só no sábado. Ela trabalha só no sábado
o dia todo. Vamos supor que a diária seja 150. Então, 150, sendo 4 sábados no mês, já vai ser mais R$ 600. Então, ela vai receber ao final do mês os 1.500 e mais R$ 600. Então, R$ 2.100. É uma diferença considerável, uma diferença boa. Dá pra fazer já algumas coisas com esses R$ 600, não é verdade? Então, é uma forma para se pensar. E isso eu dei o exemplo de trabalhar só no sábado. Se der um gás ali, quiser trabalhar no sábado e no domingo, vai aumentar então, em vez de 600, vai ser mais 1.200. Então, 1.500, no exemplo que eu dei, 1.500 mais 1.200 vai ser 2.700. Tudo bem que vai trabalhar muito, né? Vai trabalhar de segunda a segunda. Então, tem que ter muito cuidado com isso também, para você não se entupir de diária, pegar muito serviço, pegar a diária no seu tempo livre do seu trabalho fixo, e aí você ficar muito cansada. Você também precisa descansar, você tem que cuidar também da sua casa, às vezes tem filhos, tem que cuidar dos filhos, tem que fazer alguma programação no final de semana, manutenção da casa, então tem que cuidar e pensar em você também, no seu momento de descanso, tá? Não é só trabalhar também, não é só correr atrás de dinheiro. Essas eventualidades assim de dar um gás para tirar um dinheiro a mais, às vezes vai ser temporário, num momento que você tá mais apertada, que você tá precisando mais. E aí faz isso e depois dá uma pausa e aí dá uma relaxada, diminui o ritmo. Porque realmente trabalhar de segunda a segunda é puxado. Cuidar de criança não é fácil. Não é fácil. Exige muito fisicamente e também mentalmente do cuidador. Porque a pessoa tem que estar muito disponível, tem que estar de bem com a vida, tem que estar com a criatividade a mil. Então a pessoa tem que estar bem, né? Ela não pode estar cansada, estressada, exausta. Então pensem nisso também, tá? Na hora de ficar pegando esses extras assim no final de semana, como babysitter, como babá folguista, como trabalhos avulsos. Cuidado com isso. Então é uma primeira opção. Trabalhar no final de semana com a família onde você já trabalha, de segunda a sexta, ou com outras famílias, porque não existe uma exclusividade da babá com a família contratante de segunda a sexta, certo? Então temos aí a primeira opção. Outra forma também é trabalhar à noite, fazer diárias também à noite, seja durante a semana ou também no final de semana. Então a babá que ela tem o vínculo dela normal, semanal, é de segunda a quinta. Às vezes existem situações também assim. E aí na quinta à noite ela pega uma diária assim, não é uma diária, né? Pega o período noturno e depois na sexta à noite ela pega também. Então ela vai cobrar ali e geralmente o trabalho noturno é um pouco mais bem remunerado por ser no período noturno. Tem a questão do deslocamento ser à noite. Depende se vai ser só um período, por exemplo, só das 7 da noite até as 10 da noite, ou se vai ser uma noite inteira. Né? E também, no caso de babás que cuidam de recém-nascidos, babás que são, por exemplo, técnicas de enfermagem, né? Também que trabalham com recém-nascido logo após a mãe ter alta do hospital, e aí trabalham só à noite. Tem muitas babás que trabalham assim. E tem um vínculo de dia e trabalha à noite também. Outra vez, cuidado para não pegar muita oferta de trabalho assim, porque você também precisa descansar. A noite também é feita para dormir. Nos momentos que você estiver livre, procure descansar também. Mas é outra forma. Que também aí entra a forma que as pessoas estão chamando hoje, né, de Vale Night. Os pais querem ir ao cinema, querem ir jantar só os dois, ou querem fazer um programa com amigos, e aí querem fazer esse Vale Night, e aí chamam uma babá pra ficar a noite toda, ou ficar só um período até meia-noite, até os pais voltarem do jantar, voltar do cinema. Então também é uma forma de você complementar a sua renda e ter um ganho
extra no final do mês. Você que é fixa, mensalista, e aí pode ter esses extras fazendo dessa forma. Não é verdade? É uma possibilidade. Outra coisa, outra possibilidade também. A babá que isso eu vi, mas isso fora do Brasil. Mas eu acredito que aqui também deve ter. Babá para acompanhar a criança nas atividades extracurriculares, levar e buscar da natação, mas acaba que ela tem que ficar um pouco ali de olho, né, na criança. Levar e buscar do inglês, levar e buscar do futebol, enfim, as atividades, tantas atividades extracurriculares que existem hoje para as crianças, né? E aí essa babá precisa ter carteira de motorista. Às vezes é uma exigência do empregador, que a babá tenha carteira de motorista e tenha veículo próprio. Pode ser uma exigência, né? E já ter também a ajuda de custo para custear para custear a gasolina, o combustível, né? Essa babá que leva e busca de atividades extracurriculares, ela tem, geralmente é exigido que ela tenha carro, e aí tem uma ajuda de custo para bancar o combustível. A família ajuda com o combustível da babá. E aí combina os horários, e aí ela fica lá aguardando no lugar onde está sendo realizada a atividade da criança, e depois ajuda, fica de olho ali na criança, né? Porque às vezes não é só levar e buscar, não é meramente um serviço de condução. Às vezes ela, no caso da natação, por exemplo, ajudar a criança depois a se vestir, a se trocar. Então ela vai ajudar também nesse ponto. Então vocês já viram esse caso da babá que leva e busca de atividades? Isso também acontece muito com babás assim de mais alto, de famílias de maior poder aquisitivo, de padrão mais elevado. Porque justamente as famílias as crianças fazem muitas atividades às vezes, e aí o pai e a mãe não tem disponibilidade de ficar buscando e levando, e aí eles lançam mão disso. E aí para receber uma proposta dessa, a babá também que tem que estar à altura, né, para família ter a confiança de levar aquela babá. Geralmente é uma babá que a família já conhece, já esteve com a família aqui no Brasil, e aí a família por algum motivo teve que se mudar para a Europa, para os Estados Unidos. Esses exemplos assim, eu conheço vários. E aí recebeu uma promoção, o pai, a mãe, sei lá, e tiveram que mudar, e aí chama a babá para ir junto, para babá cuidar. Já tem um vínculo, já tem todo um carinho ali com a criança, já conhece toda a rotina da criança. Nada melhor do que levar a babá junto, né? E a babá, nossa, é uma baita oportunidade, né? Outro dia eu tava lendo uma frase assim, muita gente fala que eu tenho sorte na vida, né? Não é eu assim, eu li num lugar. Aí falando assim, muita gente fala que eu tenho sorte na vida, mas quando a sorte me encontrar, ela vai me encontrar trabalhando, né? Então não é só ter sorte, tem que dar uma ajudinha pra sorte. Que mais? Quais outros exemplos que a gente pode citar aqui para ganhar mais sendo babá? Acompanhar em festas, em eventos com a família. Muitas vezes a família vai em alguma festa, em algum evento e quer sentar, conversar com os amigos, às vezes a festa é da própria família e não fica complicado assim de dividir a atenção com os filhos, com as crianças. E aí existe essa possibilidade de contratar uma babá para ficar olhando as crianças naquela situação ali, numa festa, num evento, numa confraternização qualquer, e cuidar de um, cuidar de dois. E aí, puxando o gancho aqui de festas e eventos, eu até comentei isso com vocês numa live anterior. Trabalhar como recreadora, animadora de festa infantil, recreadora de festa infantil, montar um grupo de babás, olhem só,
e começar a fazer esse trabalho aos finais de semana, que é onde geralmente tem mais, é quando geralmente tem mais festas, né? E aí começar a fazer esse trabalho em festas e eventos para cuidar e fazer recreação das crianças naquele lugar, seja uma festa infantil ou seja uma festa familiar que vai ter muita criança. E aí desenvolve atividades para as crianças que estiverem lá, com massinha, com slime, com pinturinha, de correr, uma música, dança, enfim, as opções são inúmeras. E aí depende também da faixa etária da criança, obviamente, tem que ser tudo planejado. Então é uma possibilidade também a babá trabalhar como recreadora, como monitora em festas infantis aos finais de semana e montar um grupo de babás para elas. Se uma não pode, aí pega e chama a outra, indica a outra, para criar essa comunidade, esse grupo assim que se ajuda e que pode se unir para fazer também algum tipo de trabalho. O que vocês acham? Alguma de vocês já fez alguma coisa, algum desses exemplos aqui que eu tô falando? Eu falei de babysitter ao final de semana, vale night para os pais, no caso, à noite, ou também babás que passam a noite toda, igual babá enfermeira, técnica de enfermagem, que fica a noite toda com recém-nascido. Acompanhar em viagens, acompanhar em festas e eventos, trabalhar como recreadora infantil em festas e eventos, babá que leva e traz de atividades extracurriculares, que tenha carro e aí ela leva e busca das atividades das crianças. Isso de montar uma equipe, gente, pode ser até uma forma de ir aumentando a sua atuação, você montar uma empresa de recreação ou uma empresa de babás, vai fazendo esse networking entre vocês, entre babás, e uma ajudando a outra, uma dando ideia para a outra e montar uma empresa multisserviços. Então são formas de faturar um a mais além do seu fixo ali. Vocês, imagino que vocês na época trabalhavam fixo numa casa e faziam isso como um extra. Pode ser, né, uma possibilidade. Outra coisa também, falando em brincadeira, em recreação, se oferecer para trabalhar em brinquedoteca de shopping, brinquedoteca de restaurante, de igrejas, também é uma possibilidade. Um intervalo assim de 4 horas, 6 horas, você ficar ali na brinquedoteca, aí já a remuneração acredito que não vai ser tão satisfatória, mas às vezes numa necessidade pode ser um recurso, né? É uma outra coisa também que eu fui levantando aqui para poder falar para vocês. Hoje em dia os restaurantes aqui em Goiânia, por exemplo, eu falo de Goiânia, né? Os restaurantes hoje é quase que uma obrigação ter uma brinquedoteca lá nos restaurantes, porque isso chama mais os pais que têm amigos, que tem todo mundo tem criança, e aí os pais querem sair de casa, querem dar uma volta, e aí escolhem os restaurantes, os lugares que tem brinquedoteca. E aí a brinquedoteca vai ter uma monitora lá. Então você pode procurar, se candidatar, perguntar, deixar um currículo. Então são todas formas de trabalhar, né? E tem que cobrar. Tem que cobrar sim, é normal, é um trabalho. Eu comecei a falar aqui também na questão de vocês se unirem e começarem a atuar conjuntamente para agenciar outras babás, atuar na intermediação. Quando a gente está inserido numa determinada categoria, eu tô soluçando aqui, gente.
numa determinada categoria, por exemplo, os médicos. Eu sou médica. Os médicos conversam com outros médicos, participa de grupos de WhatsApp de médicos. Então tem uma facilidade assim de saber onde que tá tendo uma oportunidade, um indica pro outro, plantão, por exemplo, né? Isso é muito comum. Então, entre as babás, eu tenho certeza que vocês também têm grupos de babás no WhatsApp para vocês compartilharem oportunidades de trabalho, falarem de alguma experiência que vocês tiveram, legal ou nem tão legal assim. Cuidado com esses grupos de WhatsApp para não ficar contaminada também. E nesses grupos, às vezes surgem amizades, surgem parcerias. E qual que é uma possibilidade? A babá que começa a ter bastante contato, conhecer bastante gente, tem muita experiência, ela pode começar a intermediar a contratação de babás para as famílias. É um trabalho de uma agência, né? Uma agência de babás. As agências fazem isso, de babás, de domésticas também. As agências fazem essa intermediação. E a babá, por ter atuado no ramo e ter experiência ali naquela área, ela vai saber agir, vai saber atuar com muita propriedade na hora de contactar a candidata babá, na hora de contactar com a família que está interessada e aí dar o match aí, né, nisso, levar uma ao encontro da outra. É isso que as agências fazem. Então, abram a cabeça também para isso. Pode ser uma possibilidade para vocês com o passar do tempo, à medida que vocês vão tendo bastante ligações, vão tendo muito networking, vão tendo muitos contatos, isso é possível. Mas aí, cuidado também que nem tudo são flores. Todo trabalho tem o seu lado bom, tem o seu lado mais difícil. Não achem também que agenciar, que ser essa pessoa que intermedia a contratação por uma família que vive as mil maravilhas, tem suas dificuldades. Eu não trabalho com isso, mas eu já ouvi depoimentos de pessoas que trabalham com isso e falam que é muito difícil encontrar profissionais. A família tem um perfil, a babá tem o outro perfil e fazer essa união entre o que a família deseja e o que o mercado está oferecendo. Então você tem que procurar mesmo, às vezes anunciar em jornal, você tem que começar a montar um banco de talentos, organizar tudo, os perfis de babás, onde que aquele grupo ali de babás mora, onde que aquela babá mora, aquela babá está disposta a que tipo de trabalho, e aí ao mesmo tempo olhar do outro lado a família está querendo o quê? Então tem que analisar os dois lados e dar esse match aí no meio. Não é um trabalho fácil, mas eu tô aqui trazendo possibilidades para vocês também. E conheço profissionais que foram por esse caminho, que hoje em dia ainda atuam como babá, atuam diretamente no cuidado de uma criança, mas também estão nessa retaguarda de intermediar e de agenciar. Profissional, prestador de serviço, hoje em dia está muito complicado. As pessoas querem muito o dinheiro, ficam assim deslumbradas às vezes com alguma oferta, mas não oferecem qualificação à altura, não estão dispostas a ir atrás para oferecer um serviço à altura daquele salário. Olham de fora e falam, nossa, o salário tanto, né? Um salário bom, eu quero e tal. Mas não faz por onde. Então acontece muito de haver vagas ociosas, inclusive na área de babás, de cuidados infantis, e não se encontra profissionais. As pessoas não estão se qualificando. O celular, as redes sociais, a internet, hoje a gente tem que ter muita parcimônia, muita moderação, senão dá problema. Conheço casos de
aqui no condomínio onde eu moro, de babás que tiveram problema com isso, de ficar só mexendo no celular, usando o celular o tempo todo com a criança. E aí a mãe foi ficando cada vez mais incomodada, foi ficando cada vez mais insatisfeita. E aí a profissional tem que ter maturidade, tem que ter noção de que ela está ali num determinado ambiente para trabalhar. Não é para ficar mexendo no celular, não é para ficar mostrando o celular para criança se a mãe não autoriza. Enfim, esse nem é o assunto da live de hoje, mas eu já falei sobre isso numa outra live em que eu comento sobre o uso das redes sociais, como que você pode usar as redes sociais a seu favor, alguma coisa assim. Eu já falei sobre isso antes. Atenção, muito cuidado com isso. Então a gente estava falando das agências, né? Que eu estava falando que não são só flores, não são só não é só glamour de montar uma agência e querer intermediar a família com a babá. Não é tão simples assim. Se fosse tão simples, teria milhares de agências por aí, né? Então pensem bem, mas é uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade.